Bom dia, pessoal do oitavo ano. A gente está aqui com mais uma aula de espanhol online, ok? E na aula de hoje a gente vai fazer a correção dos nossos exercícios da aula passada. A gente viu um pouquinho sobre os tipos de advérbios, ok? Então hoje a gente vai fazer a correção desses exercícios. Eu vou mandar aqui para vocês a explicação das respostas, mas fiquem tranquilos que depois eu vou enviar o arquivo por escrito por vocês, ok? Então vamos lá. Vamos começar aí corrigindo lá na página 449, na número 1. Ele pede aí que vocês sublinhem os advérbios e classifiquem eles, quanto ao tipo, né, do que se trata o advérbio. Então, primeiro vamos identificar aí. Na letra A ele diz, ciertamente iré a tu fiesta. Primeiro, onde está o advérbio? Se vocês puderem ir, sublinhem. O advérbio é ciertamente. E ele é um advérbio de afirmação. Letra B, no me pidas eso. Advérbio no. Então, vocês vão sublinhar o no. E ele é o advérbio de negação. C, quero aprender más. Advérbio más, que é um advérbio de quantidade. D, necesito de la mitad de este hilo. Advérbio la mitad, ou seja, metade. Advérbio de quantidade também. E, seguro saqué buena nota. Seguro, advérbio de afirmação. Então, circulem ou sublinhem seguro e classifiquem como advérbio de afirmação. Número 2, ele quer que vocês agora sublinhem. Nesse caso, vocês podem sublinhar, circular, ok? Fica a critério de vocês. As locuções adverbiais e vamos classificar elas também. Então, primeiramente, vamos identificar as locuções. Na letra A, tá? En absoluto, no hagas eso. Locução adverbial en absoluto, que é de negação. B, pouco a pouco me entero de los hechos. A locução pouco a pouco. Quantidade, ok? Ela é quantitativa. C, en realidad me puse muy feliz. En realidad, circulem aí, que é uma locução de afirmação. D, no lo puedo creer, de ningún modo lo creo en eso. Então, de ningún modo, locução de negação. E, quanto mais estudie espanhol, mejor. Locução quanto mais, que é de quantidade, ok? Ou quantitativa. Número 3, marque a opção que só contém advérbios de afirmação. Resposta correta, letra B. A única que todos os advérbios expressam afirmação é a letra B. Si, ciertamente, seguramente, também. Não poderia ser nenhuma outra, porque na letra A, por exemplo, eu tenho pouco. Pouco é advérbio de quantidade. Na letra C, eu tenho no, que é advérbio de negação. Na D, eu tenho tan, que é também um advérbio de quantidade. E na E, eu também tenho no. Não poderia ser nenhuma delas, ok? Então, a resposta correta é a letra B de bola. Número 4. Marque a opção que só contém advérbio de quantidade. Resposta correta é a letra C. A única que só tem advérbio de quantidade é a letra C. Mitad, pouco, harto e demasiado. Se vocês forem pesquisar lá nas explicações das páginas anteriores, vocês vão ver que esses advérbios realmente são de quantidade. Número 5. Marque a opção que só contém advérbios de negação. Nesse caso, a resposta correta é a letra A. A única que só tem advérbios de negação é a letra A. No, tampouco, jamás e nunca. Nas próximas questões, vocês vão ler primeiramente o texto aí, ok? Que eu mandei traduzido para vocês no arquivo e a gente vai responder as próximas questões. Então, questão 6. Tire do texto advérbios que aparecem. Ou seja, quer aí que vocês tirem todos os advérbios que aparecem no texto. São eles: no, mas, mucho, jamás e tampoco. Esses são todos os advérbios que aparecem no texto. 7. Classifica os advérbios que você tirou do texto. Então, ele quer agora que a gente classifique esses advérbios, mesmo os advérbios que a gente colocou lá no número 6.
Vamos classificar cada um deles aí. Nós temos aí primeiro no, que é um advérbio de negação. Então, além do no, tampouco e jamás. Os três, no, jamás, tampouco, ambos são advérbios de negação. E o mas e mucho são advérbios de quantidade. 8. A forma negativa de também é... Então, ele quer saber qual é a forma negativa do advérbio também. Resposta correta é a letra C, tampouco. Tampouco seria tipo muito menos. Okay? Então, dá uma ideia de negação aí. Resposta correta é a letra C. 9. Marque a opção que conteste de forma afirmativa a pergunta: a ti te gusta aprender espanhol? Então, vamos analisar aí. Letra A, ele diz, quanto mais, melhor. Tem alguma ideia aqui de afirmação? Não, só de quantidade. B, de nenhuma maneira. Muito pelo contrário, é que a gente tem uma ideia de negação. C, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Quando eu pergunto para você, você gosta de aprender espanhol? Se você me responde sem nenhuma dúvida, você está me afirmando, ok? Ou seja, você está, vamos dizer assim, afirmativamente me dizendo que você quer aprender espanhol. Então, essa expressão, sem dúvida, dá ideia de afirmação, ok? Então, a resposta correta é a letra C de casa. As outras também não, nada mais, nada menos. Não dá ideia também de afirmação e mais ou menos também não, sim de quantidade. Então, a resposta correta é a letra C. Na número 10, ele quer que vocês façam frases aí observando as imagens e utilizando os advérbios de negação. Primeiro, observou a imagem? Forma uma frase usando aí um advérbio de negação. Na primeira, a gente pode ver uma pessoa aí um pouco lenta, né? Preguiçosa, parece ali olhando o despertador. Uma das frases aqui que eu coloquei como sugestão seria: no quiero despertar-me. Okay? Essa é uma das frases que eu criei, mas vocês podem criar outras. No número 2, a gente tem duas pessoas discutindo ali. Eu coloquei como opção: jamais volveré a ver-te, ou seja, jamais voltarei a te ver. Vocês podem colocar também outra forma: no quiero te ver jamás. Ok? Fica a critério de vocês. Próxima questão, a gente vai ler esse texto, que eu também já mandei traduzido. A gente não vai ler aqui no vídeo, ok? Senão o vídeo vai se estender muito, porque eu já mandei esses vídeos, ou melhor, os textos traduzidos para vocês. Então, vocês vão dar uma olhadinha lá para a gente responder as questões aí. Então, pergunta 11. O texto fala de... Resposta correta é a letra A. De uma cavidade natural no interior da Terra. Número 12. O lugar a que se refere o texto está situado... Resposta correta é a letra B. Em uma selva tropical muito espessa. Se a gente analisar o texto, a gente vai ver isso aí. Então, a resposta correta da número 12, letra B de bola. 13. A cova maior do planeta, nos diz o texto. Do que ele diz, na verdade, então, sobre essa cova? Resposta correta, letra D. Tiene conexión subaquática com outra cueva. Es casi cierto, ou seja, que ela tem uma conexão com outra cova aí, outro buraco subaquático. Então, a resposta correta é a letra D de dado. 14. Los trabajos en la cueva podrán ser suspendidos por um año a causa, ou seja, os trabalhos aí nela poderão ser suspendidos por um ano por causa de quê? Se a gente ler o texto, a gente vai ver que a resposta correta é a letra B de bola, por causa de condições climáticas. Okay? Então, a resposta correta é a letra B. 15. A expressão de largo deve ser traduzida em português como... Resposta correta é a letra C. De comprimento. Temos outro textinho aí falando sobre anorexia. Vamos responder as respostas aí. Vamos corrigir, na verdade, as respostas aí dessas perguntas do texto.
Então, no número 16, ele pergunta, conforme o texto, está correto afirmar o quê? Resposta correta é a letra A. Se vocês analisarem o texto traduzido que eu mandei para vocês, vocês vão ver que o texto fala que aumentou o número de casos de anorexia e bulimia no Ocidente, mas ainda não foram tomadas medidas de combate adequadas. Então, a resposta correta é a letra A. 17. Sobre os casos de anorexia e bulimia na Espanha, é correto afirmar o quê? Resposta correta é a letra C. Se vocês lerem o texto, vocês vão ver que até crianças de 9 anos pode sofrer de anorexia e bulimia. Okay? Então, a resposta correta é a letra C. 18. Da leitura do texto, pode-se entender o quê? Resposta correta é a letra E. Segundo especialistas, as adolescentes são afetadas por parâmetros de beleza ditados pelo mundo da moda e da publicidade. Então, é isso que o texto fala lá. Então, a resposta correta é a letra E. Questão 19. Complete as seguintes frases com os adjetivos que você tem aprendido. Aqui, gente, não tem uma regra. Vocês podem usar qualquer adjetivo que nós já vimos. Por exemplo, na letra A, mi tío está demasiado, pode ser gordo, flaco, alto, ok? B, tu abuela já está muy, pode ser maior, vieja, que velha, pode ser bonita. C, conheci uma chica muy linda, maravilhosa, a critério de vocês. D, me gostaria ser menos alto, delgado, gordo, bajo, também é critério de vocês. Tu papá es bastante, pode ser bonito, jovem, alto. Aí vocês escolhem um adjetivo e coloquem para cada um deles. E no número 20, ele pede para vocês aí completarem, ou melhor, responder as perguntas aí das figuras utilizando advérbios de afirmação. Então a primeira pergunta é: vamos a viajar? Como é que você responderia isso usando aí um advérbio de afirmação? Eu coloquei como resposta, como opção, assim. Sí, claro, ou sí, por supuesto. Segunda, ¿quieres trabajar en nuestra empresa? Eu coloquei como opção, certamente, quero muito trabalhar aqui. Aí vocês podem colocar também outras opções aí, outras expressões de afirmação. Aí fica a critério de vocês, ok? Só me mandem para poder corrigir depois. Ok, galera? Então essa foi a nossa correção. Depois vou mandar para vocês por escrito. Corrijam. Bons estudos. Beijo.